Oi, gente. Então vamos retomar lá aquele exercício do nível de oxigênio. Então no último vídeo, né, a gente terminou o vídeo e eu comentei com vocês que nós faríamos esse vídeo, esse exercício, né, da letra A, que pergunta, né, qual é o valor ajusante, né, para um nível de oxigênio igual a 5. Então eu peguei lá a expressão total, escrevi aqui nas minhas notas, tá? Então abri o Scilab, vou até aqui. Abri o meu console aqui, vou limpar porque eu tava fazendo esse problema antes de gravar o vídeo. Então eu vou limpar aqui o console, tá? Então abri a minha aba de notas, né? Vim aqui, abri aplicativos, abri aqui a minha aba de notas, tá? Abri a aba de notas e vou escrever meu programa. Eu começo sempre limpando o console, então eu coloco aqui um clear, isso é opcional, né? Eu tenho colocado sempre, porque como eu tô sempre rodando várias rotinas, então eu tenho colocado. Então eu começo fazendo muitos comentários, tá? Então coloco lá a expressão aqui em cima, porque se eu precisar dessa expressão eu posso copiar e colar a qualquer instante, tá? Então na letra A, tá? Na letra A, vou colocar aqui, letra A. Então na letra A, ele pede para um nx igual a 5, quanto vale x? Então eu pego a expressão que ele me deu, né, de nível de oxigênio em função de x, e eu coloco 5, passo para o outro lado, então vai ficar aqui 5 nesse pedaço, né, nesse trecho aqui, passo para cá, diminuo desse 10, então eu vou ficar com 5 menos 20, tal. Beleza. Então essa é a minha função que eu quero, é meu zero de função, essa é a função o qual eu quero zerar, ok? Meu zero de função. A função então a ser zerada, já declarei. Eu vou então declarei aqui nos comentários, vou declarar para o Scilab primeiro essa função a ser zerada. Então eu declaro em function f igual a equação, função de x, né, entre parênteses x, em que f é toda essa expressão aqui, eu copiei e colei, tá? Aperto o end function. É importante você perceber se, quando você escreve function, você está escrevendo com todas as letrinhas, tá? E se ele tá ficando com esse sinal, se ele tá ficando acesinho assim, vermelhinho, às vezes ele não fica, repara nisso. Então eu faço mais um espaço e um comentário em que eu falo o seguinte, eu comento o seguinte, que para eu resolver o problema, eu preciso da expressão ou da rotina do fsolve, tá? O fsolve, ele é uma rotininha em que primeiro eu preciso declarar um x de chute inicial, tá? Declarado esse x inicial, a raiz, o x raiz, que é o que eu quero encontrar, vai ser o fsolve, entre parênteses, esse x inicial, sob a equação que eu declarei, que é f, tá? Bom, a impressão de resultado na tela, eu quero que apareça o seguinte, então, print f, o resultado da raiz, tá? X, que vai ser, então, um número com, eu quero 2 casas decimais, tá? E eu quero que apareça, então, essa raiz aqui, ponto e vírgula, e acabei minha rotina. O meu já tá salvo, então, você pode salvar aqui, né, nesse ícone do disquetinho, ou você já aperta aqui executar e salvar. Vou ver se eu encontro aqui minha tela. Ele já calcula aqui de 0,98, tá? Aqui, ó, o valor da raiz 0,98. Beleza? Isso aqui é a rotina. Agnes, como que você encontrou o valor
para eu chutar? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Vou baixar aqui. Eu fiz o gráfico aqui mais uma vez para mim, então é uma rotininha de gráfico. Declarei quem era x, seria um valor que ia variar de 0 até 40, de 0,1 e 0,1. Coloquei a expressão de y e mandei plotar o gráfico, mandei executar. E botei o gráfico aqui. O limitante desta aplicação é que você tem que fazer um chute muito dentro do esperado, tá? Você tem que fazer um chute bem com aproximação. Apesar de que 98 para 2 é bastante coisa de diferença, você tem sim que fazer um chute com uma certa aproximação, tá? Então eu venho aqui agora para a letra B, então já te mostrei aqui como que eu fiz essa plotagem, né? Essa expressão aqui, olha bem, vê se dá tempo de você printar aí a rotina. Agora eu venho para a letra B, tá? Na letra B eu tenho uma outra situação e eu já vou até te falar que no vídeo que eu estava explicando, eu fiz uma conta errada, tá? Repara que eu fiz uma conta errada no vídeo anterior e aí eu vou corrigir no próximo vídeo, mas eu comecei a fazer a rotina aqui, ela estava dando errado, eu falei, gente, não é possível. Aí fui voltar na expressão, a expressão estava errada. Então, na letra B, a gente tinha, então, uma derivada primeira daquela expressão anterior, ela seria, então, 3 vezes o exponencial de 0,15 menos 10 vezes o exponencial de menos 0,5. Aqui eu tinha colocado 3, né? Meu Deus, o que eu fiz? Eu passei aqui pra baixo. Mas eu... Aqui. Tá. Eu fiz bagunça aqui. Então, a minha expressão, né? A minha expressão... Não, acho que eu fiz... Aqui. Vou ter que reescrever. Perdi o negócio. Ai, só eu. Tá? A expressão, então, que eu tenho é essa, né? Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Ctrl V. A expressão que eu tenho é essa, né? Derivada. Eu fiz a derivada errada no último vídeo. Repara lá que eu fiz uma distributiva errada. E aí eu tenho para o valor mínimo, né? Eu tenho que zerar essa derivada primeira e encontrar um x, tá? Então a função a ser zerada é essa expressão aqui. Essa é a função a ser zerada. Eu declaro, então, a única coisa, gente, que eu fiz nesse exercício foi escrever esse pedaço. O resto eu copiei a rotina anterior, tá? E só substituí a função, ok? E aí chutei um outro valor inicial, tá? Um outro valor inicial. Então ele tá falando assim pra mim, qual é o valor... Ele tá me perguntando no exercício, né? No exercício da letra B. Qual é o valor... qual a distância jusante na qual o oxigênio tem o seu valor mínimo? E qual a concentração de oxigênio nessa posição? Então, se eu pegasse aquele gráfico anterior, né, qual a concentração de oxigênio mínimo? Bom, a concentração de oxigênio foi quase a zero, né? Então, eu poderia chutar aqui, mas eu quero saber qual a distância, né? Eu vou chutar aqui uma distância mínima. Vou chutar uma distância mínima, porque se você pensar a distância mínima da descarga de esgoto, né, em que eu tenho o mínimo de oxigênio, é o mais perto possível da descarga de esgoto, certo?
Então eu chutaria aqui valores pequenos, tipo 1, 2, né? Então, dentro do que eu acho que essa função vai me corresponder. Vou dar o play aqui, vou salvar e executar e venho aqui encontrar minha raiz. A raiz é 3.44. 3.44. Isso quer dizer que o valor, vamos voltar aqui na rotina. Isso quer dizer que o valor de, o valor de x, tá? Em que eu tenho o mínimo de oxigênio é 3.44. Isso, 3.44, tá? Então, eu tenho aqui aquele x de vértice que eu chamei, tá? Então, x de vértice é 3,44. Como que eu faço, então, para encontrar y? Como que eu faço para encontrar o y agora? Eu vou aproveitar que eu estou aqui no Scilab e vou fazer o seguinte, vou montar uma rotina à parte aqui, tá? Então, eu vou abrir uma nova rotina. Então, continuação, letra B, tá? Eu vou montar uma nova rotina em que eu vou calcular qual é o valor de nx. Vou copiar isso aqui, tá? Ctrl V. Qual é o valor de nx para um x igual a 3.44. Agnes, eu poderia ter colocado aqui nessa rotina o cálculo. Poderia também, mas eu recomendo sempre você colocar as coisas em notas separadas, para não dar tanta confusão, viu? Para não dar muita confusão aqui. Então, primeiro de tudo, né, essa aqui é a letra B, né, eu quero calcular o valor de nx, eu vou só inverter aqui para você começar a se acostumar que primeiro a gente declara x, depois a gente declara a função, tá? Então, declarando o x igual a 3.44, um nx igual a tanto, eu quero saber, né, n de x igual interrogação. Então, isso eu quero saber aqui no meu programa, essa a minha questão. Então, x igual a 3.44, ok? Y, vou chamar de y, tá? Y igual a, Ctrl C, Ctrl V. Y igual a, não botei o ponto e vírgula, tá? Opa, aqui. Ponto e vírgula. A hora que eu mandar executar, ele já, então, aqui ó, parte 2. Vou salvar a letra B, parte 2. Vamos ver se deu certo. Letra B, parte 2. Opa. Aí eu vou minimizar esse gráfico. Ele calculou aqui para mim, aqui no meu navegador de variáveis, tá? Ele já executou e já fez o cálculo para mim, tá? Ele não tá aparecendo aqui na minha tela porque eu não mandei. Eu vou colocar aqui M print, opa, não copiei a rotina toda, então mandar printar a minha resposta, aqui, então impressão de resultado na tela, Ctrl C, Ctrl V, eu quero que apareça então, eu quero que apareça
valor, valor de y, tá? Y, e vou declarar, tal qual tá aqui, eu quero duas casas depois da vírgula e ele é um número, então aqui, Ctrl V, tá? End printf, end, eu vou dar um end, vamos ver se, às vezes eu dou end e ele fica dando BO aqui pra mim. Ele fala que não pode terminar. Tá bom. Não tem problema. Aqui. O valor de y, 1.64, tá? Eu vou dar um espacinho aqui, porque toda vez ele fica... ele fica muito juntinho, né? Tem que dar um espacinho ali pra ele ficar mais organizado possível, né? A gente vai... Conforme as semanas vão passando, a gente vai ficando melhor. Então, 1.64 é a resposta, tá? 1.64 é a resposta de y. Então, eu achei aqui y, então, vai ser igual a 1,64, ok? 1.64. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, essas duas rotinas aqui, tá? E aí corrigir também aquele erro da derivação ali que a gente fez na distributiva, né? As rotinas são, a princípio, coisas simples, né? Eu vou parar aqui uns instantes para você poder printar essa tela ou salvar essa tela aí para você utilizar, tá? Eu quero que você faça. Então, letra A tá aqui, a rotina. Plotagem de gráfico, tá aqui a rotina. Letra B, deixa eu colocar tudo na mesma tela. Letra B tá aqui a rotina, tá? A letra B, parte 2, em que eu calculo, né, o valor da concentração de oxigênio, está aqui, tá? O gráfico, né, está aqui. O nosso console, então, calculando, então, os valores todos, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!